Evangelho de João, capítulo de número 15. Quero falar hoje sobre os relacionamentos do cristão. Vou ler até o versículo 27, diz assim a palavra do Senhor. Leiamos com fé. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei, odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, este dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio. Amém, meus irmãos? Que Deus, através da ação do Espírito Santo, aplique essa palavra ao nosso coração. Queridos, o capítulo 15 do Evangelho de João, ele está inserido naquilo que a gente chama de sermão de despedida de Jesus. O sermão de despedida de Jesus começa no capítulo 14 de João e vai até o capítulo 17. E o capítulo 15 está inserido nessa última noite de Jesus. Esse aqui são as últimas horas do Senhor Jesus, que ali no capítulo 3 se inicia com ele
tomando a sua última ceia com os seus discípulos e fazendo aquele gesto dramático, um gesto que aos olhos dos discípulos era algo incompreensível, que é o Senhor, o Mestre, lavar os pés dos seus discípulos. Isso era um trabalho feito por um escravo, e não qualquer escravo, tinha que ser um escravo gentil. Nem o escravo judeu poderia lavar os pés, porque era considerado um serviço de tamanha humilhação. Então Jesus, no capítulo 13, ele se reúne com os seus discípulos, ele se distancia do seu ministério público, traz os seus discípulos para perto de si, a fim de lhes passarem tudo aquilo que ia acontecer dali para frente. A última noite. Então ele começa com esse gesto, começa dizendo que ele seria traído, que ele seria negado por Pedro, que ele seria abandonado, que ele seria morto. E isso, meus irmãos, essas palavras, esses acontecimentos que o Senhor Jesus narra aos seus discípulos, não seria difícil de imaginar que trouxe muita angústia, muito medo ao coração dos discípulos, saberem que Jesus iria ser morto. Isso é tão fato que quando Jesus fala que vai morrer, o próprio Pedro se levanta e diz: Senhor, isso jamais lhe acontecerá. E aí Jesus dá uma palavra: arreda-te, Satanás. Por quê? Porque Jesus veio fazer a vontade do Pai, cumprir a vontade do Pai. Então os discípulos, temerosos com esses acontecimentos futuros, com essas coisas que Jesus estava lhes passando, começam a ficar tristes. E Jesus vem e começa a animar eles, no capítulo 14, dizendo: olha, não perturbem o coração de vocês, não tenham medo, não fiquem angustiados. Eu vou para o Pai, mas eu vou a fim de preparar um lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então Jesus começa a trazer e a animar os discípulos. E aqui no capítulo 15, Jesus traz uma metáfora lindíssima. E estava muito na mente dos discípulos a ideia da videira. A videira era um símbolo de Israel. E aí Jesus começa a mostrar a relação dos discípulos para com Ele. Assim como o ramo está ligado na videira, assim os discípulos, aqueles que são seus, aqueles a qual o Pai deu antes da fundação do mundo, Ele mesmo diz: não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Isso é magnífico, sabermos que a escolha não depende de nós, mas Deus olhou para nós antes de tudo, antes de criar todas as coisas, Ele olhou para nós e nos escolheu para o seu Filho. Então Jesus mostra aos seus discípulos que essa relação dele com os discípulos é vital para a sobrevivência. Interessante que a Bíblia, ela mostra muitas maneiras de descrever a relação de Deus e de Jesus Cristo com o seu povo. Por exemplo, Deus é o nosso Pai, nós somos seus filhos e membros da sua família. Deus é o nosso Rei e nós somos os seus servos e súditos. Ele é o Criador, nós somos as suas criaturas. Ele é o pastor, nós somos as suas ovelhas. Ele é o mestre, nós somos os seus discípulos. Cristo é o noivo e nós, a sua igreja, somos a sua noiva. Cristo é o cabeça e nós fazemos parte do seu corpo. Interessante que Jesus sempre usou essas metáforas, essas analogias para descrever a relação dele com o seu povo. E não é diferente aqui. Jesus agora vai usar a metáfora ou a analogia da videira, mostrando que o ramo, ele depende inteiramente da videira para a sua vitalidade. E aí Jesus está mostrando que os crentes dependem de Cristo como sua divina fonte espiritual. Meus irmãos, a nossa união com Cristo é o que nos garante vida. A única coisa que nos garante vida é estarmos unidos com Cristo. Porque como diz Paulo lá em Efésios, através dessa união,
Cristo conquistou para nós bênçãos nas regiões celestiais. E aí nesse texto, Cristo vai mostrar 3 relacionamentos que o cristão tem na sua caminhada cristã. 3 relacionamentos que eu e você nos deparamos na nossa caminhada. Quais são esses relacionamentos? Em primeiro lugar, Jesus vai mostrar que o primeiro relacionamento do cristão é com Ele mesmo, com Cristo Jesus. Dos versículos 1 ao versículo 11, Cristo enfatiza isso através da palavra permanecer. 11 vezes essa palavra aparece nestes versículos. Dos versículos 4 ao versículo 10, 11 vezes Jesus usa a palavra permanecer. E ele enfatiza que esse permanecer é o fato de nós termos vida. No versículo 4 ele diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, dá muito fruto. Primeiro relacionamento do cristão é o relacionamento com Cristo. Jesus começa o seu discurso, e é interessante nós percebermos isso, usando esse símbolo, um dos símbolos mais importantes, para Israel, que era a videira. A videira no Antigo Testamento, Israel, no Antigo Testamento, era chamada a videira de Deus. É tão fato isso, que lá em Isaías, deixa eu destacar esse texto para vocês, no capítulo 5, o escritor diz assim, o profeta Isaías: agora cantarei ao meu amado um cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, vos peço entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não teria feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto, não podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Ele desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. O que o profeta Isaías está mostrando? Que Israel do Antigo Testamento era a vinha do Senhor, mas essa vinha se tornou infrutífera. Essa vinha não seguiu as ordens do Senhor. Essa vinha não obedeceu ao Senhor. E aí, ali o texto que nós lemos, Isaías capítulo 5, Deus está trazendo juízo sobre essa vinha. Quando Jesus, irmãos, ele vem e diz: eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo: Israel não é verdadeiro. Israel não é a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, porque eu cumpro a vontade do meu Pai. Interessante que a vinha era tão simbólico para Israel, que a moeda dos macabeus tinha como estampa na moeda, um emblema da moeda, a vinha, uma vinha. Olha só, mas Israel se tornou infrutífera, não produziu aquilo que o Senhor queria que ela produzisse. Jesus declara: eu sou a videira verdadeira, eu
enquanto Israel fracassou, enquanto Israel foi improdutiva, infrutífera, eu sou a videira verdadeira, a videira de Deus, que produzo frutos para o meu Pai. Jesus é a videira verdadeira, meus irmãos, no mesmo sentido que Ele é a luz verdadeira. A revelação final e completa da verdade espiritual, o verdadeiro pão do céu, a fonte final de sustento espiritual para as nossas vidas. A verdade central que Jesus queria comunicar aos seus discípulos é a importância do relacionamento com Ele. A permanência de nós, a nossa permanência é vital para a nossa caminhada. Não conseguimos nada se não estarmos ligados a Cristo. É interessante que no versículo 6, Jesus faz um destaque, dizendo que se alguém não permanecer em mim. Às vezes, a gente tem pessoas que não creem, na doutrina da eleição, ou da perseverança dos santos, uma vez salvo, salvo para sempre, usam muitas vezes a base desse versículo para dizer, está aqui, viu? Que a pessoa pode perder a salvação se ela não permanecer em Jesus. Mas Jesus não está falando dos salvos aqui. Esse versículo não está falando de salvação no sentido daqueles que foram alcançados por Jesus. O que Jesus está mostrando aqui é que muitas vezes os que não permanecem nele mostram que nunca tiveram uma salvação salvífica com Jesus. Embora por algum tempo tenham até sido membros de uma igreja visível, o destino para tais pessoas é a destruição. Nós cremos, e isso traz esperança ao nosso coração, que a salvação não depende de nós. Se não depende de nós, irmãos, se nós fomos salvos por Cristo Jesus, o Espírito Santo nos ajudará a permanecer, a perseverar até o fim. Essa é uma palavra que traz esperança. Mas aqueles que muitas vezes estão na igreja, que não permanecem em Cristo, que não andam com Cristo, esses serão lançados. Uma palavra que traz muito temor ao meu coração é Mateus 7. Porque muitos chegarão diante do Senhor e dirão, Senhor, eu preguei. Senhor, eu batizei em Teu nome. Senhor, eu operei maravilhas em Teu nome, expulsei demônios. É como, se nós formos traduzir, Senhor, eu estava em todos os cultos dominicais. Eu dava meu dízimo, Senhor, eu fazia parte do hall de membros. Eu até ajudava na ação do bem. Eu pregava nos domingos. E aí diz a palavra que o Senhor dirá, eu nunca te conheci. Nós devemos refletir, irmãos, se a nossa vida realmente está ligada em Cristo Jesus. Se realmente nós estamos ligados na videira, se nós realmente permanecemos na videira. E como nós sabemos, quais as evidências que o nosso relacionamento com Cristo é verdadeiro? Em primeiro lugar, através de demonstração dos frutos. Versículo 5. Jesus diz, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A primeira evidência de um relacionamento verdadeiro com Jesus é os frutos. A produção de fruto. Você produz frutos para o reino do Senhor. Segundo lugar, perseveramos no amor. Versículo 9, Jesus diz, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Permanecemos no amor de Cristo. Mais do que isso, olhamos para esse amor, para o exemplo dele, e evidenciamos através de nós o amor que ele nos amou. Permanecemos no amor de Cristo. Terceiro, obedecemos os mandamentos, ou obedecemos a sua palavra. Versículo 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. João vai destacar lá no capítulo 8, no verso 31, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. É permanecendo na palavra do Senhor, é obedecendo a palavra do Senhor, é sendo confrontado pela palavra do Senhor. Nós
Falamos hoje na IBD, falei para os adolescentes também que hoje a gente tem vivido um momento de muitas pregações que afagam o ego. Já percebeu? Como tem pregadores coach por aí que querem afagar, trazer, enaltecer o ego humano. Teve até um que disse que você pode sonhar qualquer coisa que Deus vai te dar. Isso é uma heresia. Isso é um pecado. Porque o nosso coração é enganoso, é pecaminoso. Mas o Evangelho, eu disse para os jovens e disse hoje pela manhã, ele tem que nos confrontar. Às vezes nós temos que sair bravos com o pregador, porque ele pregou a palavra de Deus. O pastor Luciano gosta de usar uma frase: o Evangelho primeiro nos desconstrói, para depois nos construir, através da palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos confrontar e mostrar que muitas vezes o caminho que nós estamos trilhando, o caminho que nós estamos sendo conduzidos, não é o caminho que Jesus quer. Nós devemos permanecer nele. Meu irmão, minha irmã, sua caminhada cristã tem sido demonstrada pelos frutos. Seu coração é grato a Deus pelo fato de você estar unido a Cristo, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Primeiro relacionamento que Jesus vai destacar então é o relacionamento com Ele. Primeiro relacionamento do cristão é com Cristo Jesus. Cristo deve ser tudo nas nossas vidas, ou tudo nesse mundo não será nada. Se Cristo não for tudo no nosso coração, meus irmãos, nós pereceremos. Se Cristo não tiver a primazia no nosso coração, se Cristo não tiver reinando no nosso coração, se Cristo não for o dono da nossa vida, nós pereceremos, porque sem Ele nada poderemos fazer. Mas em segundo lugar, Jesus ainda traz um segundo relacionamento do cristão na caminhada cristã, e é o relacionamento com o próximo. Nós, em primeiro lugar, temos um relacionamento vertical, e depois nós transmitimos isso num relacionamento horizontal. E Jesus destaca isso dos versículos 12 aos versículos 17. Versículo 12 diz: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Novamente, nessa noite, Jesus está trazendo pela segunda vez: amai-vos uns aos outros. Ele já tinha dito isso. João 13, capítulo 13, versículo 34, ele já tinha dito: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Novamente, no seu discurso, ele repete: amai-vos uns aos outros. Interessante, meus irmãos, que essa palavra amar aqui é usada 4 vezes em 6 versículos. Ou seja, Jesus está inculcando na cabeça dos seus discípulos que nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Não existe cristão que não ama o outro. Não existe cristão que não demonstre amor. Não existe cristão que não expressa amor. E um amor, irmãos, diferente do que o mundo mostra para nós. Qual é o amor que o mundo nos ensina? É um amor à base de troca. É um amor à base do que você tem para me oferecer. É um amor, muitas vezes, à base do interesse. Se você tem algo para me oferecer, então eu vou me aproximar, eu vou estar contigo, eu vou manter um relacionamento. Mas a partir do momento que já não tem mais nada, descarta. É um amor descartável. Jesus sobe a régua. Jesus mostra que o amor do cristão, ele é contrário e ele é paradoxo a tudo que o mundo pode oferecer. Porque ele diz que nós temos que amar os inimigos e orar por os que nos perseguem. Olha só. Jesus está inculcando isso na cabeça dos seus discípulos. Paulo vai dizer lá em Romanos que a única coisa que nós devemos dever uns aos outros é o amor. O amor é a nossa dívida. João vai enfatizar lá na sua primeira epístola que o amor é a evidência de quem está verdadeiramente na luz. Quem está em Cristo. Quem permanece em Cristo. Quem está ligado em Cristo. Esse demonstra amor. Esse ama de verdade. Assim como eu vos amei.
Olha que Jesus, olha quão difícil, não é, meus irmãos? Quão difícil é a caminhada cristã. Não é venha do jeito que está e fique do jeito que está, que Jesus vai fazer tudo que o seu coração desejar. Pelo contrário, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como Cristo nos amou, meus irmãos? Qual foi o amor com que Cristo nos amou? Um amor sacrificial, um amor de morte, um amor que caminhou até a cruz do Calvário. Esse foi o amor que Cristo nos amou. Paulo vai destacar lá em Romanos capítulo 5, porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Como Cristo nos amou? Ele nos amou quando nós éramos pecadores, quando nós o odiávamos, quando nós não o queríamos. Charles Spurgeon tem uma frase muito interessante que ele diz: se o Senhor não tivesse me escolhido na fundação do mundo, fatalmente eu não o escolheria agora. Cristo nos amou com um amor sacrificial. Cristo nos resgatou das trevas, nos trouxe para a luz, pelo seu amor sacrificial e incondicional. Por isso, meus irmãos, nós, você e eu, somos enviados ao mundo para amar uns aos outros. Às vezes vivemos como se fôssemos enviados ao mundo para competir com o próximo, para discutir ou até mesmo para brigar com os outros. O cristão é diferente. O cristão é convidado a um amor de sacrifício. Jesus disse: se alguém der um tapa na sua face, o que faz? Dá outro na dele? Não, meus irmãos. Ofereça outro. Se alguém te fizer caminhar 1 milha, caminhe 2. Olha como que o evangelho, irmãos, ele vai na contramão do mundo. Ele é algo contrário ao que a nossa carne muitas vezes deseja. Quem de nós, meus irmãos, ama, consegue amar, orar por aquelas pessoas que muitas vezes querem ver o nosso mal? Quem de nós, na nossa carne, no nosso velho homem, consegue amar aqueles que muitas vezes estão falando mal de nós, tentando achar alguma coisa para nos caluniar, para nos perseguir? Mas o que Jesus está dizendo é esses aí mesmo que você tem que amar, é esses aí mesmo que você tem que se entregar, orar, porque foi com esse amor que eu vos amei. Romanos 12, Paulo vai destacar: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Gálatas 5, Paulo destaca também: sede servos um dos outros pelo amor. Em todo o ministério terreno de Jesus, meus irmãos, o nosso Senhor demonstrou o seu amor para com as pessoas. Ele se assentou com publicanos e pecadores. Ele tocou e foi tocado por pessoas impuras cerimonialmente. E essas pessoas recebeu o amor de Jesus. Ele olhou as multidões. E o que a Bíblia diz? Se compadeceu delas. Ele chorou quando soube que o seu amigo havia morrido. Se o nosso Senhor e Mestre se relacionou com as pessoas com tanto amor e compaixão, como nós não poderemos imitá-lo? É o nosso dever. Se de fato você, meu irmão, se diz cristão, é porque você segue a Cristo. E se você se considera um discípulo de Cristo, você tem que seguir os passos do seu Mestre. O Evangelho é um convite ao caminho da morte, ao caminho da cruz. O Evangelho é um convite a caminhar atrás de Jesus. Quem quer ser o meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Todos os dias, meus irmãos, nós somos
desafiados pela palavra de Deus. Somos confrontados, porque o nosso coração, o velho homem, muitas vezes quer tomar lugar na nossa vida. E nós queremos descontar na mesma moeda. Lutero dizia que ele achava que o velho homem morreria afogado nas águas do batismo. E aí ele disse, mas eu descobri que ele sabia nadar. O velho homem todos os dias está à porta do nosso coração, querendo que nós façamos as coisas na força do nosso braço. Jesus vai nos convidar a ter um relacionamento com o outro, com o próximo, nesse segundo relacionamento do cristão. E esse relacionamento que Jesus nos convida a ter, não é só com as pessoas que nós amamos, as pessoas que nós queremos bem, mas muitas vezes, meus irmãos, e esse é o desafio de ser cristão, é com aquela pessoa que te quer o mal, com aquele parente que de repente você já não fala há anos, com aquele cunhado que de repente você já não conversa. Quem sabe hoje não é a noite de você mandar um WhatsApp, se não quiser ligar, e dizer, olha, me perdoa se eu cometi alguma coisa. Esse é o nosso caminho. Jesus no Gólgota, pendurado, ele olhou e disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Esse é o nosso desafio, meus irmãos, enquanto cristãos. Se de fato nós o somos, é perdoar uns aos outros. É dizer, eu perdoo você. É desafiador, meus irmãos, porque a gente muitas vezes quer fazer justiça com as mãos, não quer aceitar. Mas Jesus um dia nos olhou, e mesmo nós, afrontando o Pai com o nosso pecado, Ele nos amou e nos perdoou. Como está o seu relacionamento com o seu próximo? E não digo com a sua esposa, com seus filhos, que é maravilha amar nossa esposa, amar os nossos filhos, mas com aqueles que querem o seu mal, ou com aqueles que muitas vezes faz anos que você não conversa, não fala, por alguma desavença. Meu irmão, o Senhor te convida hoje a exercer a sua caminhada cristã, exercer o perdão, ligar. Paulo diz lá em Romanos 12, que quando nós fazemos essas coisas por pessoas que nos perseguem, por exemplo, uma pessoa que quer o nosso mal e de repente a gente chega para essa pessoa e diz, olha, me perdoa se eu fiz alguma coisa para você. Sabe o que a gente faz com essa pessoa? A gente amontoa sobre a cabeça dela brasas vivas. Porque essa pessoa vai pensar, como eu estou fazendo mal e essa pessoa está me devolvendo com o bem. Esse é o desafio, irmãos, do nosso relacionamento com o próximo. Temos cooperado ou competido com os nossos irmãos? A nossa caminhada cristã é de cooperação. Mas em terceiro lugar, irmãos, e caminho para o fim, Jesus vai mostrar um terceiro relacionamento que o cristão tem na sua caminhada cristã. Em primeiro lugar, Jesus mostra para nós que o primeiro relacionamento do cristão é com Ele. Na figura da videira, Jesus demonstra que nós só podemos ter vida de fato e só podemos fazer alguma coisa boa, porque até as nossas boas obras são considerados trapos de imundícia diante de Deus, mas nós só podemos fazer porque nós estamos ligados em Cristo, e é através de Cristo que nós prosseguimos. Então o primeiro relacionamento é o relacionamento com Cristo, o segundo relacionamento é o relacionamento com o próximo, com o nosso irmão, com aqueles que não gostam da gente. Mas o terceiro relacionamento, Jesus destaca aí, dos versículos 18 ao versículo 25, Jesus fala do relacionamento com o mundo. O terceiro relacionamento do cristão é o relacionamento com o mundo. E aí Jesus destaca, versículo 18, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, odiou a mim. A relação do mundo para com os cristãos é demonstrada por Jesus nesse texto pela palavra odiar.
7 vezes aparece a palavra ódio ou odiar nesse bloco, dos versículos 18 ao versículo 25. Jesus está mostrando que o relacionamento com o mundo é um relacionamento de ódio, de perseguição. O povo de Deus sempre vai estar em confronto com o mundo. Não tem como, meus irmãos, haver harmonia entre o mundo e a igreja, por mais que muitos lugares ainda tentam estabelecer um relacionamento com o mundo. Mas esses lugares não são a igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor sempre vai haver ódio do mundo para com a igreja, do mundo para com o povo de Deus. E isso, meus irmãos, desde o início da igreja, desde o princípio da igreja, desde a caminhada de Jesus aqui nessa terra, o mundo sempre odiou o nosso mestre e odiou o seu povo. Por exemplo, Pedro foi preso, Estevão foi morto, João foi exilado na ilha de Pátimos. Paulo, que era um dos perseguidores da igreja, torna-se, após o encontro com Jesus, um perseguido por amor ao evangelho. E aí o que acontece com a vida de Paulo? Foi apedrejado e deixado para morrer em Listra. Foi espancado e jogado na prisão em Filipos. Saiu correndo de Tessalônica para não ser atacado. Foi ridicularizado em Atenas. Foi hostilizado por judeus em Éfeso. Foi esquecido na prisão por aqueles que se diziam companheiros. E morto, decapitado em Roma. Paulo tinha as credenciais para dizer com convicção: trago no meu corpo as marcas de Cristo. O nosso relacionamento com o mundo, irmãos, não vai ser um relacionamento harmonioso, de paz. Pelo contrário, o mundo vai nos odiar. O mundo vai te odiar. Se de fato você é um cristão que ama a palavra de Deus e que segue a verdade da palavra de Deus, o mundo vai te odiar. Jesus já havia avisado os seus discípulos que eles seriam odiados por causa do seu nome. Mas ele também disse, Mateus 10, 22, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Isso é notório, meus irmãos. Em muitos lugares, e como eu disse aqui no começo, essa teologia que permeia o Brasil hoje, a teologia da prosperidade afetiva, ou a gente chama a teologia do coach, que ficou mais famosa, ela tenta estabelecer esse relacionamento. Pode perceber nessas mensagens, não há confronto de pecado, não há confronto de abandone o adultério, abandone a vida dupla, abandone a mentira, abandone o seu pecado de estimação, abandone as trapaças. Não tem isso, meu irmão, pelo contrário. O que tem? Deus vai realizar o desejo do seu coração. Vem para Jesus, que Jesus vai fazer o que você quer. Não, meus irmãos, é isso que o mundo quer ouvir. O mundo quer uma mensagem floreada. Mas o ministério de Jesus, o ministério dos apóstolos, sempre demonstrou que o mundo os odiava. Por quê? Porque eles traziam a verdade. E a verdade nos confronta. A verdade nos desconstrói. Para o quê? Para que nós possamos ser construídos na luz do Evangelho. Por que o mundo tem tanto ódio, alimenta tanto ódio para com os crentes? Em primeiro lugar, irmãos, porque nós não fazemos parte do seu sistema. Nós não fazemos parte desse sistema caído e controlado por Satanás. O mundo jaz do maligno. João já disse na sua primeira carta. Ele odeia Deus e odeia o verdadeiro povo de Deus. Ele anda, o diabo, em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Nós não fazemos parte do sistema do mundo. Nós estamos no mundo, claro. Mas esse sistema governado
pelo mundo, sistema pecaminoso, caído, que luta contra tudo que Deus representa. Segundo, meus irmãos, ele nos odeia e odeia os verdadeiros crentes, porque primeiro odiou Jesus, odiou o nosso mestre. Ele é o nosso mestre e Senhor. Se odiaram a Cristo, por que nós devemos achar que nós receberemos um tratamento diferente? Odiou o nosso mestre, mataram o nosso mestre. Com certeza, meus irmãos, odiarão a nós também. O mundo odeia Cristo porque Cristo, através da sua palavra, denunciou as suas obras más. Ele diz isso lá em João 7,7. Ele veio para denunciar as obras más do mundo. Mas em terceiro lugar, irmãos, ele nos odeia porque não conhecem a Deus. É por isso que o mundo nos odeia. Versículo 21, Jesus destaca desse texto do Evangelho de João 15: tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Eles não conhecem a Deus. Eles não conhecem o amor que os cristãos conhecem. Eles não experimentaram o amor que nós experimentamos a partir de Cristo Jesus. Eles não conhecem a Deus, por isso eles odeiam os cristãos. A mentalidade da carne é hostil para com Deus. Romanos 8, Paulo diz que o pendor da nossa carne, ou da carne daquele que ainda não foi regenerado, daquele que não foi alcançado, é inimizade contra Deus. São inimigos de Deus, e através da sua carne, eles não podem agradar a Deus. São inimigos de Deus. Não conhecem, querem que a sua carne se sobressaia sobre as suas vontades. João vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 15: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Meu irmão, o mundo tem atraído a sua amizade? As coisas deste mundo têm atraído a sua amizade, a sua atenção, o seu desejo? O que o mundo tem ofertado para você tem te atraído? Mais do que isso, meu irmão, sua postura como cristão enfurece ou agrada ao mundo? Quando você está diante de alguma coisa, de alguma situação, qual é o seu comportamento? De agradar ou enfurecer ao mundo? Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, você que está aqui nessa noite, você que de repente está ouvindo, se você muitas vezes tem sido hostilizado, humilhado, ridicularizado pelo mundo, por conta da sua fé em Cristo, se alegre, você está no caminho certo, viu? Tenha alegria. Quero destacar o texto de de Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículo 40 diz, olha o que diz. Isso aqui muitas vezes esses pregadores, que não querem ser confrontados aí, que querem amizades com o mundo, eles tinham que ler isso daqui. Olha o que diz o texto: chamando os apóstolos, os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Versículo 41. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Meus irmãos, esse é o Evangelho. É nós nos alegrarmos por sofrermos por amor a Jesus, por conta da nossa fé, porque estamos seguindo o caminho da verdade. Como está o seu relacionamento com o mundo? Você tem sido confrontado a abandonar esse relacionamento com o mundo, as práticas do mundo, as coisas que o mundo oferece? Essa é a noite, meu irmão,
de você dizer: Pai, eu não quero mais ter relacionamento com o mundo. O mundo tem me seduzido. O mundo tem me atraído. Mas eu quero permanecer em Ti. Como uma videira, como um ramo que frutifica. Que nessa noite, Jesus, o Pai, Deus Pai, o nosso agricultor, possa nos poldar, para que nós possamos frutificar ainda mais. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Vamos orar. Curva a sua cabeça. Pai, nós Te louvamos pela Tua palavra, nós Te louvamos por mais esse culto na Tua presença. Obrigado, Jesus. Obrigado porque a Tua palavra é o que nos enriquece. A Tua palavra é o que nos confronta, é o que nos exorta, é o que nos anima, é o que nos consola. Deus, nos ajude, através do Teu Espírito, a seguirmos essa caminhada firmes, inabaláveis em Ti, Jesus. Não contando com a força do nosso braço, não achando que, de repente, a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade de relacionamentos sociáveis, a nossa capacidade, ó Deus, de acreditarmos em algo nos fará chegar em algum lugar. Não, Senhor. Pelo contrário. Se nós não estivermos em Ti, nós não vamos a lugar nenhum. Se nós não permanecermos no Senhor, nós nada poderemos fazer. Nos ajude, Senhor, pois é difícil. É difícil porque a natureza do pecado ainda tenta reinar em nossa carne. Mas nós fomos libertos. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Nós estamos unidos em Ti. E em Ti, Senhor, nós somos mais do que vencedores. Nos ajuda. Nos ajuda nos nossos relacionamentos com o nosso próximo. Com aqueles que muitas vezes desejam o mal, desejam, ó Deus, a nossa queda. Nos ajude também, Senhor, a perdoar, a ligar, quem sabe, para aquela pessoa que faz anos que nós não conversamos, não falamos, e pedir perdão, expressar o amor com que o Senhor nos amou, entregando o Seu único Filho para morrer por nós. Nos ajuda também, Senhor, a enfrentarmos esse mundo, tudo que esse mundo representa, toda essa hostilidade do mundo. Nos dê força, como diz Paulo, nos reveste com a armadura de Deus, para que nós possamos caminhar neste campo de guerra, que é essa nossa caminhada aqui, até aquele grande dia, em que ouviremos da boca do Senhor: servo bom e fiel. Ah, Jesus, nos ajuda. Pedimos, ó Pai, que essa palavra encontre guarida no nosso coração, que nós possamos ser, ó Deus, tocados por ela, pela ação do Teu Espírito Santo, pois esse é o poder da Tua palavra e da ação do Teu Espírito Santo. Oramos com fé, em nome de Jesus. Amém.